Fala aí, meu povo! Antes de tudo, eu queria desejar uma ótima segunda a todos. Obviamente que de maneira antecipada, porque hoje ainda é sexta-feira, né? Aliás, tem sido muito difícil viver nessa sexta-feira, depois de um madrugadão tão pesado quanto o de ontem. Mas eu sei que vocês gostam desse jeito, né? De qualquer forma, as notícias do Botafogo não param e eu tô aqui para trocar uma ideia sobre suposto interesse do Corinthians pelo Canu, né? Um dos líderes aí do elenco do Botafogo, fez uma Série B muito boa ali, e muito segura ao lado do Joel Carli, principalmente, né, quando o argentino voltou. E também tem uma sondagem do Botafogo aí, estaremos interessados num dos destaques da Série C do Campeonato Brasileiro. Vamos fazer uma análise aqui para saber se vale ou não vale a pena. Mas antes de começar a falar, eu vou rodar a vinheta. Enquanto eu rodo a vinheta, eu vou pedir para vocês deixarem um like e se inscreverem aqui no canal. Então, segundo o blog do Jorge Nicola, dirigentes do Corinthians e representantes do Canu já conversam há alguns dias a fim de viabilizar um acordo para o nosso zagueiro se transferir para São Paulo. O blog avança também com os valores dessa negociação, né? Segundo o Jorge Nicola, o Corinthians cogita pagar menos do que o São Paulo ofereceu ao Botafogo no final da temporada 2020-2021. Na ocasião, o tricolor paulista ofereceu 5 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos do jogador. Eu acho que é um valor ridículo, né? O Canu vale muito mais do que isso e o Botafogo tem que fazer jogo duro, né, por essas propostas que não condizem com o valor de mercado de um atleta que se destacou quando jogou a Série A e que também fez uma boa Série B no Campeonato Brasileiro. Não sou contra a venda, sou contra a venda por esses valores. De qualquer forma, a gente sabe que o blog do Jorge Nicola não é uma das fontes mais confiáveis, né, para a gente fazer um debate sobre qualquer assunto, né? Mas eu acho que é muito importante a gente falar sobre a situação contratual do Canu, porque o contrato dele está no momento crucial para a gente definir o que será feito, né, com relação ao futuro do atleta. Ele tem mais 12 meses de vínculo com o Botafogo, então a gente tem que decidir se a gente vai partir para uma renovação, e não é só o Botafogo que tem que estar interessado, o atleta também tem que querer ficar, ou se ele não quiser renovar, a gente tem que buscar uma venda, né? Se você perguntar para mim, Pedro, você queria que o Canu continuasse no Botafogo? Adoraria, né? Acho que é um atleta cria, né, da base, tem uma identificação enorme com o clube, é um dos líderes do elenco, a gente pode ver ali pelo o que a gente tem assistido no Acesso Total, a série da Globoplay, que o Canu ele tem ali uma liderança muito grande no elenco, também é um cara que discute questões de premiação e questões de salário, até troca de treinador, né, com os diretores, com o Freeland, com o presidente do Césio, quando estão ali decidindo se o Chamusca vai cair ou não. É o Canu, né, que talvez tenha sido o mais sensato ali, falando assim, olha, trocar por trocar não faz sentido, né? Vamos pensar bastante antes de fazer qualquer coisa, porque no ano passado a gente errou muito. Então, você vê que até tem uma lucidez ali, diferentemente dos dirigentes amadores que estão ali há anos no Botafogo, o Canu pelo menos pensa, né? Então, eu acho que faria muita falta um zagueiro que é muito bom nas jogadas aéreas, um zagueiro rápido, tem ali seus 24 anos, né? Tá entrando ali na melhor parte da sua vida futebolística, e eu faria todos os esforços para mantê-lo. Só que eu sei que é muito difícil por conta da nossa situação, né? Saiu também ontem no Twitter lá do Thiago Veras, o Botafogo tem aí a projeção de conseguir 60 milhões de reais em vendas, né? Um valor alto, se você for pensar no elenco do Botafogo, né? Quem você tem para vender? Você tem os moleques da base, mas eu acho que ainda não é o momento, né, de você vender um Cauê ou um Matheus Nascimento. Tem que esperar um pouco para ver como eles vão se desenvolver, né? No elenco profissional você tem que o Navarro, só que o Navarro, o contrato dele encerra no final do ano, e aí a gente vai acabar perdendo o atacante de graça, né? Um erro absurdo de planejamento do Botafogo, porque quanto que vale um atacante desse calibre? Uns
3, 4 milhões de dólares, né? Depois de um destaque desse numa Série B do campeonato, quanto que valeria se jogasse mais um ano na Série A e repetisse o desempenho? Aí não tem nem preço, né, meus amigos? E aí, fora o Navarro, você tem o Canu, né? Aí tem também os jogadores que estão fora por empréstimo, né? O Benevenuto, eu acho que tem um valor de mercado considerável, né? O Luiz Fernando, eu acho que vai voltar e a gente vai ter um problema aí, porque o salário dele é alto e não imagino um clube querendo comprá-lo, né? Tem o Souza, que está lá por empréstimo na Bélgica, sinceramente também não tenho acompanhado, não sei como ele tem se saído, mas espero que esteja se saindo bem e que o clube belga exerça, né, a cláusula de compra do que está no contrato. Mas então, assim, pensando no elenco do Botafogo, é isso mesmo, é o Benevenuto e o Canu. Então acho muito difícil o Botafogo conseguir segurar o Canu na próxima temporada, por questões financeiras. Seria muito bom se ele seguisse no clube, mas a gente tem que vender para conseguir honrar os nossos compromissos, né? E acho que, pelo menos nesses últimos anos, o Botafogo tem conseguido revelar bons jogadores na base, né? Na zaga, principalmente, né? A gente teve o Dória, o Igor Rabelo, o Benevenuto, o Canu, né? E quem sabe agora, de repente, o Everton, né? Que renovou há pouco tempo com a gente, possa pelo menos ser um cara útil, né? Para ajudar ali a formar um elenco novo pensando em Série A. Mas vamos ter que ir ao mercado, né? Porque Gilvan não tem condições, o Carly, a gente não sabe até que ponto a gente pode contar com ele, mas eu já não subestimo mais o argentino, né? Um cara que deu várias voltas por cima e sempre acaba surpreendendo o torcedor positivamente. Mas Canu saindo, o Botafogo perde bastante e a gente tem que definir essa situação rápido, né? Se ele for sair e não quiser renovar, a gente já vai atrás de um outro zagueiro. E aí, aproveitando esse rumor da saída do Canu, né, vamos falar de um outro rumor, né, que surgiu hoje pela manhã, né, a página Bastidores do Botafogo, deixa eu compartilhar aqui com vocês também, falou, né, dessa sondagem que o Botafogo teria feito, né, ao jogador William Machado, né? O William Machado, nunca ouvi falar, com todo respeito, mas foi um dos destaques do Botafogo da Paraíba nessa temporada. Atuou em 40 partidas e marcou 5 gols. Né? Quantos gols marcou, para mim não interessa, é zagueiro. Lembra daquele Juninho? Fazia gol pra caramba, de falta e tal, mas como zagueiro deixava muito a desejar. Não conheço para avaliar, né, se realmente é uma baita contratação. Já atuou por Criciúma, Fluminense de Santa Catarina, Brasil de Pelotas, Maringá, Foz do Iguaçu e Ferroviário. O currículo não é muito interessante. Acredito que o torcedor do Botafogo, quando lê isso, já fica um pouco preocupado, mas eu deixei de ter preconceito com esse tipo de contratação, né, de jogadores que vêm da Série C, da B, do interior de São Paulo, né, do Sul, do Nordeste. Tem muito jogador bom no Brasil, né? O problema é você não conhecer o mercado, né? E para você conhecer o mercado, você tem que ter meios de conhecer o mercado. A pergunta que eu faço sobre a contratação do William Machado é a seguinte: por que o William Machado? Como chegaram ao nome dele? Alguma indicação de empresário? Porque se foi alguma indicação de empresário, esquece, né? A chance de ser uma furada é enorme. Mas será que já estão começando a estruturar o departamento de análise de mercado? O Freeland prometeu já há uns 2, 3 meses a chegada de um head scout. A gente até agora não viu ele chegar, mas ele prometeu, falou que ia desenvolver melhor esse departamento, que acreditava que tinha que ser uma coisa própria do Botafogo, por isso que preteriram a Futuri, né? Mas e aí? Será que é um dos primeiros nomes vindo desse departamento? Não acredito. Então eu queria saber, e estou muito curioso, né, como que o Botafogo chegou a esse nome do William Machado. Acho que é o futuro, né, você conseguir entender e mapear esses mercados alternativos, parar de apostar em medalhões. A gente viu aí os times que caíram da Série A para a Série B, né, tem o caso do Bahia, eu já falei aqui 250 vezes, não vou repetir, mas jogadores que já passaram dos 30 e poucos anos e ganham salários altíssimos, hoje em dia não resolvem, né, o Grêmio ali, a mesma coisa. Então, eu acho que
Não tem como dizer se é bom ou se é ruim, mas não vejo mais com preconceito. Meu único preconceito é quem indicou, como que ele vem parar aqui, quem foi que disse que vai ser um bom reforço o Botafogo. Aí a gente vai saber se ele chegar, né? E aí a gente vai poder entender melhor essa contratação. Se vier a somar, será bem-vindo. Agora, o Botafogo, trabalhando com poucos recursos, aceita poucos erros também, né? A gente tem que minimizar, né, os erros, porque senão a gente não consegue chegar a alcançar os nossos objetivos em 2022. Pessoal, é isso. Quero que vocês comentem, deixem sua opinião com relação à saída do Canu, com relação à chegada possível chegada do William Machado, né? Saber se vocês concordam, discordam, se acham que eu falei besteira ou não. O espaço está aqui e é de vocês. Valeu, tamo junto, grande abraço, deixa o like e se inscreva no canal.